Feliz dia de Pentecostes ou Shavuot. Se a gente for analisar o calendário bíblico hebraico lunar, hoje é dia de Pentecostes. Sim, aquele mesmo dia que acontece em Atos no capítulo 2 e Êxodo 19. Shavuot em hebraico significa semanas, porque são 7 semanas depois da Páscoa, 50 dias exatamente depois de Pêssar. Ela é uma das 7 festas bíblicas ordenada por Deus lá no livro de Levíticos e nós já temos vídeos sobre as festas bíblicas nesse perfil. E ela é considerada como uma das 3 festas de peregrinação. Ela está ligada não somente à colheita do trigo, que celebra a provisão de Deus lá na Terra Prometida, como também na entrega da Torá, o Pentateuco no Monte Sinai. A aliança sináitica que Deus faz com o povo fica com medo e o Senhor fala com Moisés lá no topo do Sinai. No calendário hebraico, ela é celebrada no dia 6 de Sivan. Hoje, no caso, dia 3 de junho. Nem todo ano vai ser dia 3 de junho. Esse ano, especificamente, caiu nesse dia. Como curiosidade, ela é celebrada durante 2 dias fora de Israel e dentro de Israel durante um dia. Entre Pessah e Shavuot, entre a Páscoa e Pentecostes, o povo de Israel faz a contagem do Homer. São 49 dias contados com reverência e muita expectativa, marcando a transição entre a saída, a libertação do povo do Egito e o recebimento da Torá. Antes da gente entender o contexto de Shavuot para o cristão, a gente precisa entender o contexto de Shavuot para os judeus. Para os judeus, Shavuot é o casamento entre Deus e o povo de Israel. O Sinai é considerado a sua rupá, a tenda nupcial. A Torá é considerada como a ketubá, o contrato de aliança, o contrato de casamento. É o dia em que Deus revela a sua vontade para o seu povo. E esse dia ele é celebrado com muita alegria. As pessoas colocam flores na sua casa para decorar, para florir, para deixar bonito. E a tradição diz que o Monte Sinai estava em flor, o Monte Sinai estava florido, por isso que faz toda essa decoração da casa. Eles fazem a leitura do livro de Ruth, que é um livro que fala sobre uma moabita que se converte ao judaísmo e é um livro que se passa num tempo de colheita. Outra coisa muito interessante de Shavuot é que o Senhor pede para que o povo apresentasse 2 pães. Diferente de Pêssar, 2 pães com fermento. O fermento geralmente é simbolizado como pecado, mas agora ele é aceito. Isso nos leva a refletir. O Senhor estava simbolizando através de 2 pães fermentados o nascimento de uma igreja, unificando judeus e gentios, ambos imperfeitos, mas agora aceitos por Deus e cheios do Espírito. Agora, como a gente conecta tudo isso ao Novo Testamento? 50 dias depois da ressurreição de Cristo, exatamente no dia de Shavuot, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Assim como o povo que estava nos pés do Sinai recebeu uma lei escrita, em Pentecostes, que é o nome em grego que significa o 50º dia, os discípulos recebem a lei gravada no coração. Como diz o profeta Jeremias lá no capítulo 31 do seu livro, a entrega da Torá ao povo se cumpre na entrega do Espírito Santo à igreja. Shavuot, Pentecostes, nos lembra que nós precisamos viver não apenas libertos do Egito, mas transformados pelo Sinai, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo de Deus. Deus nos liberta, sim, isso acontece em Pêssar, mas ele também nos transforma, como acontece em Shavuot. A contagem do Homer nos ensina a valorizar o processo. Nada amadurece do dia para a noite. A colheita de Shavuot nos lembra que existem frutos a serem colhidos. Primeiro em nós, depois através de nós. Ruth nos lembra que a fé verdadeira se expressa com compromisso, lealdade e obediência. Shavuot, Pentecostes nos convida a renovarmos a nossa aliança com o Eterno. Lembrando da entrega daquilo que foi tão importante, daquilo que nos serviu de aio até Cristo, como também o derramado Espírito Santo que hoje habita dentro de cada um de nós. E nos leva a nos perguntarmos, será que eu realmente tenho vivido liberto e transformado? Será que eu tenho buscado o fruto do Espírito com a mesma
mesma paixão que eu celebro os milagres? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus, a voz que ecoa do Sinai e que agora também fala comigo através do Espírito? E agora eu termino com a citação de um rabino do século passado em um dos seus livros sobre as festas bíblicas. A cada geração, Israel é convidada novamente a subir ao Sinai. O mesmo fogo que um dia queimou na montanha, hoje deve queimar nos nossos corações.